Que a liberdade que o Evangelho nos dá esteja em nossos corações hoje e sempre. Amém. Nós vamos hoje falar um pouco da nossa infância. Todos vocês têm histórias curiosas na infância, especialmente quando a gente está crescendo. A criança se apega a algumas pessoas e a alguns objetos. A criança, por exemplo, se apega a um cobertor, ou a uma almofadinha, ou a um ursinho de pelúcia, especialmente porque esses objetos tomam a figura de seus pais. Por isso que a criança é tão apegada a essas pequenas figuras, como, por exemplo, a própria chupeta. A criança se apega à chupeta porque ela está na fase de se desmamar. A chupeta é um símbolo do seio da sua mãe. Isso tudo, esses objetos todos, as pessoas que cuidam de crianças, são chamadas no Novo Testamento de tutores. O que é um tutor, no Novo Testamento? É alguém que toma o lugar do pai e da mãe por algum momento ou em determinada função. Assim, o professor é um tutor, o policial é um tutor, as autoridades são tutores das crianças. Mas, especialmente nas escolas, nós vemos diversos tutores que marcam a vida das crianças. Eu tenho, por exemplo, no primeiro slide ali, volta um pouquinho, Mateus, pode ir para o próximo. Nós temos ali, no primeiro slide, Paulo falando sobre essa questão da tutoria. Aí mesmo, Mateuzinho. Opa. Pode voltar mais um, Mateus. Aí. Tá, pode deixar. Ih, tá, a gente não está conseguindo. Aqui, isso. Vamos ler em conjunto o que Paulo fala sobre ter essa tutoria. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Então Paulo chama a tutelagem da lei como esse aio, essa pessoa que toma o lugar de algo para guiar o povo num caminho correto. Isso é ser tutor. Na minha infância eu lembro, por exemplo, do seu Mário, era xará do meu pai e meu xará. Voltando no quadro maior, nós vemos o seu Mário era dono daquele micro-ônibus, E eu lembro que quando eu tinha 12 anos eu falei para minha mãe, eu não quero mais ir com o seu Mário. Não quero mais ir no ônibus com o seu Mário. Por quê? Porque a gente começa a criar uma idade onde não quer mais saber de tutores, a gente vai amadurecendo. O seu Mário, que tinha o ônibus escolar, era um tutor das crianças. Os pais não podiam levar as crianças para a escola, então contratavam o seu Mário para, como tutor, levar os seus filhos até a escola. Só que com 12, 13 anos, era a maior pagação de mico, a gente dizia, chegar na escola lá descendo do ônibus escolar. Então, a gente atinge aquela idade e fala, mãe, deixa que eu vou de ônibus de linha, eu não quero mais ir com o seu Mário. E minha mãe, não, você tem que ir porque você vai cuidar dos seus irmãos no ônibus. Aí eu, de criança, passei a ser tutor, porque agora eu tinha que cuidar dos meus irmãos menores, esquentar comida em casa para eles, porque meus pais estavam fora, a gente tinha que esquentar comida para os irmãos menores, ajudar a tomar banho, colocar o cadarço, amarrar o cadarço e assim por diante. A nossa vida é cheia de tutores e nós também somos tutores de muitas crianças, de muitas pessoas. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós, antes de receber o Evangelho, e às vezes até depois, seguimos com certos tutores. O certo é não ter tutor nenhum na vida espiritual. Mas a lei de Deus serve de tutor para aqueles que são imaturos. Em Hebreus, Paulo fala sobre isso, quando diz assim, olha, vocês deviam se alimentar com mais substância, mas vocês ainda tomam leite. Ou seja, vocês ainda são crianças, precisam de tutores para fazer o que é certo. Quais são os tutores de hoje, espiritualmente falando?
O que é um tutor espiritual? Tutor espiritual é aquela regra que você precisa ter para fazer o que é certo. Tutor jurídico é aquela lei que precisa ter para o cidadão fazer o que é certo. Se todas as pessoas agissem com liberdade e com maturidade, não haveria necessidade nem de leis, nem de regras e nem de nada, porque todos seguiriam a regra do bom senso e do amor ao próximo. A lei existe, tanto a lei jurídica, a lei da nação, como a lei de Deus existe para justamente guiar aqueles que ainda são imaturos, que aqueles que ainda precisam ouvir assim, olha, guarde o dia do descanso para vir à igreja, porque Deus quer te alimentar com o evangelho. O maduro pensaria assim, eu não preciso desse mandamento para guardar o dia do descanso, porque eu quero fazê-lo, de livre e espontânea vontade. Mas o imaturo precisa desse aio, né? Dessa tutela da lei para ele andar no caminho certo. Olhando para a nossa própria vida agora, olhem para a vida de vocês. Vocês ainda são crianças na fé? Eu sou ainda criança na fé, será? Eu preciso de uma tutela? Eu preciso que a minha mãe acorde para eu ir para a faculdade ainda? Ou eu já maduramente consigo acordar sozinho? Eu preciso que alguém diga, venha ao culto, venha à igreja. Eu preciso que o pastor diga, você tem que vir à igreja para se alimentar. Ou eu já sou uma ovelha madura, que já sei onde buscar o pasto verde e vir por minha própria conta e de livre e espontânea vontade, sem nenhuma pressão. Tutela da lei é sempre viver sob regras para fazer o que é o melhor e o que é certo. Eu lembro que na escola a gente sofre um grande shift, né? A gente fala, uma grande revolução quando entra para a faculdade. Então, como que é na escola? Na escola o aluno faz as coisas por quê? Por dois motivos. No próximo slide a gente vai ver. Quais são os dois motivos que as crianças fazem o certo? Né? Elas fazem o certo por causa disso. Isso, Mateuzinho. Ali. Ou por causa do castigo, ou por causa da recompensa. A criança chega no horário porque a mãe diz assim, olha, se você cabular a aula, você vai entrar para o laço, ou na cinta. Ou vai ficar, hoje, modernamente, vai ficar sem o PlayStation. Então a criança faz o que é certo porque ela é obrigada, porque ela tem medo do castigo. Ou ela faz o que é certo porque recebe uma recompensa. A professora diz, genial o que você fez, então a criança precisa dessa recompensa. Não que é errado, eu estou dizendo, a criança age assim porque ela precisa mesmo, ela não é madura ainda. Então ela age com medo do castigo e em busca da recompensa. Por isso ela traz o boletim cheio de 10, porque o pai prometeu levá-la ao McDonald's, se ela passasse de ano, ou ganhar um grande de um presente de Natal. Os adultos não devem mais se pautar pelo castigo ou recompensa. Se você vai para o seu trabalho só porque tem medo de ser desempregado, ou porque quer ganhar o bônus, você nunca vai ser um bom empregado, nunca vai ser um bom funcionário. Se você vem à igreja por medo de Deus, de castigá-lo, ou porque quer receber uma bênção especial de Deus, sinto dizer, mas você ainda é uma criancinha, igual Paulo fala em Hebreus, uma criancinha que bebe leite espiritual. Nós precisamos abrir mão dessa tutela da lei para entrar na liberdade do evangelho, né? Não fazer as coisas para Deus e na vida esperando castigo ou recompensa, mas fazer o que é certo simplesmente porque é certo, né? No próximo slide, Mateus vai colocar ali para frente, a gente vai ler o que Paulo escreve ali. Vamos ler, se vocês conseguirem, vamos ler em conjunto, né? Digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios, até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente,
fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. É isso que Paulo está falando. Antes de ter a liberdade pelo Evangelho, nós éramos escravos dos rudimentos do mundo, da lei escrita e da lei oral, falada. A partir do momento que você é maduro, você não precisa mais de nenhuma lei para te guiar, porque você livremente vai fazer o que é certo. E como que a gente alcança essa liberdade? É tão fácil falar, né? Da liberdade, e é tão difícil exercê-la, né? Olhem para os manifestos dessa semana. O povo brasileiro, na década de 60 a 80, viveu sob tutela de quem? Quem que eram os tutores do povo? Quem que guiava a nação? Com a mão forte? Os militares. O brasileiro fazia o que é certo com medo dos militares, né? Seguia as regras, ia para a escola, papapá. Aí nós fizemos uma revolução democrática, ou seja, o povo amadureceu. Para um povo ter democracia, tem que ser um povo maduro. Só que se a gente olha para a nossa democracia, será que a gente está maduro para uma democracia? Será que os jovens que estão no manifesto estão maduros mesmo? Porque se a gente olha a fundo, é uma minoria que é madura, né? Que tem reivindicações reais democráticas, né? Eu fui no manifesto segunda-feira, e aí você via lá eu quero um PlayStation que cabe no meu bolso. Isso é uma reivindicação, né? Eu quero o Lucas no lugar do Hulk, né? Debochando de um movimento democrático. E o que é pior, jovens prontos para quebrar tudo, né? Iam com máscara ninja. Será que o Brasil está maduro para a liberdade democrática? Espero que sim. A manifestação de uma parte prova isso, que a gente está maduro para não aceitar a corrupção do governo mais. Para dizer, chega. E não adianta falar, votando muda. Votando não muda nada, porque são sempre os mesmos políticos, né, que estão ali para ser votados. Às vezes o manifesto mostra assim, olha, nós, povo brasileiro, somos adultos, não aceitamos mais qualquer regrinha que vocês de cima colocam. Mas, por outro lado, a manifestação prova também que há uma grande parcela de brasileiros imaturos ainda, não prontos para a democracia. Aquele pitbull lá, né, aquele rapaz que quebrou o Palácio dos Bandeirantes, filhinho de papai, né? Provavelmente um rapaz que ainda precisa da tutela da lei, de professores para fazer o que é certo. De repente, na faculdade, ele precisa de alguém dizendo, não cole porque é errado, porque se você colar, você vai ser um mau arquiteto. O adulto, quando entra na universidade ou quando vive a vida, não precisa que alguém diga esse tipo de coisa. Ele vai assistir a aula dele para quê? Não porque ele precisa da presença, mas porque ele precisa aprender para ser um bom médico. Porque ele precisa estudar para ser um bom arquiteto, um bom engenheiro, um bom pastor, um bom enfermeiro. É por isso que ele vai estudar. Não porque o professor está lá obrigando, porque o professor ameaça reprová-lo. Nós também, como pessoas, cidadãos adultos e fiéis da igreja, precisamos agir com maturidade. E essa maturidade não vem de nós, vem do Evangelho. Vamos ver no próximo slide o segredo dessa maturidade espiritual. A nossa maturidade civil vem aos 18 anos, mas a nossa maturidade espiritual vem na cruz de Jesus. Ele viveu sob a lei, ou seja, ele se tornou imaturo, viveu na tutela da lei, foi até batizado, não tendo nenhum pecado, justamente para nos dar maturidade. Vamos ler ali o que nós lemos na cruz de Cristo. Vamos ler em conjunto. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Jesus se torna imaturo, vive sob a lei, sob a tutela da lei, segue cada requisito da lei para nos tornar maduros na fé. É pelo que Jesus fez na cruz que hoje nós somos livres.
livres para fazer o que é certo. No último sermão nós falamos um grande lema, usado até nas histórias em quadrinhos, né? Com grande liberdade vem grande responsabilidade. Quanto mais livre você é, mais responsabilidade você tem, porque mais escolhas você vai ter. É tão fácil ser criança. Por que nós temos saudade da infância? E na infância você não tem liberdade nenhuma, né? Por que você tem tem saudade da infância, dona Ilse? Não tem responsabilidade nenhuma. Você faz ali o que seu pai e sua mãe mandam, o que seu professor manda, é fácil viver, né? Você não tem escolha, né? Você vai e segue as ordens dos seus pais. Quando você se torna maior de idade, sai da casa dos pais, casa, tem filho, a sua liberdade é total, você faz o que você quiser. Mas você sabe que as suas ações vão ter consequências. A sua liberdade vai gerar uma grande responsabilidade. A mesma coisa na igreja. Numa igreja, no reino de Deus, não há mais aquela lei em cima dizendo o que cada um de vocês deve fazer. Vocês têm a lei para se guiar, mas de livre e espontânea vontade. Não há mais terrorismo religioso de um pastor ou de pessoas esquadrinhando a vida dos fiéis para dizer se a pessoa pode ou não pode tomar Santa Ceia, pode ou não pode estar aqui. Porque pela fé nós somos livres para fazer o que é certo. Nós somos livres para viver o Evangelho. E é nessa liberdade que Cristo nos deu que nós temos o total direito de chamar Deus do quê? De Pai. É pelo Espírito Santo enviado a nós, pelo próprio Deus e por Jesus, que nós temos esse privilégio de ter um Deus que ao mesmo tempo é juiz, mas é um Pai bondoso e amoroso. É tão bom quando a gente tem a liberdade de chegar no nosso Pai da terra, né? Dar um abraço, pedir um colo, dar um beijo. Muitos que não têm pai sentem essa saudade, né? De poder abraçar seu pai, de poder ouvir seu pai. Mas nós temos um Pai lá no céu. Um Pai que recebe a nossa oração em qualquer momento. Um Pai que está nos ouvindo e agindo em nosso favor todos os momentos da nossa vida. Um Pai tão amoroso que aceita até aquele cristão que ainda é um pouco imaturo, que ainda segue regras e leis para fazer o que é certo. Mas esse Pai amoroso nos ama de tal forma que nós ainda tomando leitinho, ou já comendo uma carne, um churrasco gordo, Ele ainda nos ama da mesma forma, seja na nossa maturidade espiritual ou na nossa imaturidade. E na verdade, meus irmãos, não existe um cristão 100% maduro. Nem o Papa, nem os pastores são 100% maduros. A gente às vezes, de fato, precisa daquela lei de Deus, né? Para nos puxar ali para fazer o que é certo, né? Para a gente não fazer o que é errado. Às vezes a gente precisa de alguém que diga assim, ó, tem que ir por aqui, ó, que aqui é o certo. Porque o pecado que há em nós é o pecado da imaturidade. Ou nós que somos adultos em idade, sempre fazemos o que é certo. Nunca damos uma de criança. Você vê no trânsito um senhor de 70 anos de idade tomando uma atitude de um menino de 12, né? O cara buzina e o senhor mostra o dedo, né? 70 anos de idade, mas em alguns momentos aquela imaturidade, o pecado, né, aflora novamente. A gente vê às vezes pais e mães mais imaturos do que os próprios filhos, onde o filho às vezes tem que puxar a orelha do pai. Não, pai, não é assim que age, né? É assim, ó, perdoa o vizinho, não vai lá brigar com ele. Todos nós, tanto na nossa vida civil de idade, somos imaturos às vezes, como na nossa vida espiritual. Essa é a nossa realidade. A maturidade nós já temos. Nós já comemos carne, mas de vez em quando a gente fica doente, né? E tem que só comer a canjinha lá. O pecado nos ataca, a imaturidade espiritual aflora, e a gente precisa da lei ali, olha, volta para o caminho correto. Quantas pessoas, por exemplo, não se afastam do reino de Deus, da igreja, por coisas tão pequenas? Ah, eu não gostei que trocaram aquilo lá na igreja, eu não gostei, eu não vou mais na igreja. Não é imaturidade espiritual? Ah, eu não vou lá mais porque alguém falou uma coisa atravessada para mim. Não é imaturidade espiritual isso? É imaturidade. Por isso que às vezes a lei é necessária, né? Ó, deixa de ser imaturo, rapaz. Né? Volta lá para o meu reino, para o reino de Deus, né?
Volta lá para tomar Santa Ceia, deixa isso para lá, seja adulto. Deus ainda mantém um pouco da tutela da lei para a gente não descambar o nosso lado imaturo. E o bom é que, após o puxão de orelha da lei, após o puxão de orelha da tutela da lei, nós sempre temos o quê? A promessa do perdão. É na Santa Ceia que Deus diz assim a vocês e a mim: meus filhos amados, vinde, pois eu vos darei o perdão no corpo e no sangue do meu Filho, Jesus. Esta é a promessa de Deus e o convite dele. Portanto, hoje, na Santa Ceia, meus queridos irmãos, vinde, recebei o perdão de Deus, recebei o perdão pela nossa imaturidade e recebei principalmente a liberdade para viver lá fora sob a luz de Jesus, para fazer o que é certo simplesmente porque é certo, sem esperar recompensa ou temer o castigo. E a gente termina a nossa mensagem lembrando todos esses manifestos, né? Os manifestos, em geral, pedem o quê? Um povo mais adulto. A gente exige que o governo seja maduro, né? Mas nós devemos começar com as nossas próprias ações. Não deixar de devolver o troco do caixa. Procurar não baixar arquivos, programas, vídeos, softwares piratas na internet, pagando o seu devido imposto. E se você pesquisar, não é caro não, né? É barato, você consegue promoção. Comprar produtos, não ali onde não tem notinha fiscal, porque é mais barato quando vem do Paraguai, mas comprar numa loja onde eles emitem a nota fiscal, pagando o devido imposto. Se nós queremos um país maduro, uma igreja madura, governantes maduros, né, nós precisamos amadurecer cada vez mais. E isso nós vamos conseguir com um sentimento civil de crescer como nação e, sobretudo, também na igreja com o sentimento da liberdade de Cristo. Porque quando a igreja e os cristãos se unem e mostram para o mundo que eles fazem o que é certo, simplesmente porque é certo, sem temer castigo ou esperar recompensa, o mundo olha para os cristãos e dizem: está aí um exemplo a ser seguido. Eles fazem o que é certo sem esperar nada. Por isso, o nosso testemunho de fé nessa manifestação não é usar o salmo lá, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, mas é dizer: eu, cristão, faço o que é correto, sou uma pessoa ética, porque isso é o certo e ponto final. Que Deus nos preserve nessa maturidade religiosa, espiritual e civil, hoje e sempre. Amém. Nós vamos seguir